texto que nós temos para compartilhar com vocês nessa noite, ele está no Evangelho de João. João, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 14. João 14, de 1 a 14. Esse texto é um texto muito precioso, porque fala de esperança. É um texto que fala... são palavras do Senhor Jesus para seus discípulos, que estavam atordoados com a notícia da sua partida. E o Senhor Jesus, então, conforta o coração deles com essas palavras que nós vamos ler agora e com outras mais. Na verdade, essa é só parte de um discurso do Senhor, em que Ele também, depois, Ele vai anunciar o Consolador, Ele vai falar mais sobre a ligação que os discípulos do Senhor têm com Ele, vai interceder pelos discípulos, enfim. São palavras de despedida do Senhor Jesus. E eu queria chamar a atenção de vocês para essas palavras. São 14 versículos que nós leremos agora. João, capítulo 14, de 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai, e que eu vos digo, e o que eu vos digo, desculpe, irmãos, versículo 10, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Essa é a palavra do Senhor Jesus para todos nós nessa noite. O escritor dessa carta é o apóstolo João, o discípulo amado. Ele deve ter escrito essa carta já no final da sua vida, por volta do ano 90, ele deve ter escrito, não carta, evangelho, desculpem. Esse evangelho já no final da sua vida, no ano 90, depois de Cristo. E as palavras que ele traz é um relato daquilo que Jesus Cristo falou aos seus discípulos, quando estava se despedindo deles. Jesus havia celebrado a ceia, e então começa a comunicar aos discípulos que chegou a hora da partida.
E os discípulos então ficam preocupados, angustiados com isso. E se nós lermos aqui o versículo 36 do capítulo 13, nós vamos ver o apóstolo Pedro perguntando para Jesus: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Veja só, Jesus Cristo estava olhando nos olhos dos discípulos, estava falando da sua partida, e os discípulos se angustiaram com aquilo e se dispuseram, primeiro Pedro e depois os outros discípulos, se dispõem também a seguir a Jesus Cristo também, por onde quer que ele fosse. Estavam dispostos nas palavras do apóstolo Pedro e concordada pelos discípulos, como falam os outros evangelhos, eles estavam dispostos a entregar a própria vida em favor de Jesus. Mas, ainda que eles tivessem muita disposição, Jesus sabia que eles ainda não estavam prontos. Eles tinham disposição, mas ainda não tinham estrutura para aquilo que viria. E isso é demonstrado numa palavra muito dura de se ouvir, que o apóstolo Pedro acabou ouvindo. No versículo 38, Jesus questiona, quando ele fala: por ti darei a própria vida, ele pergunta: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Que duro para Pedro, um discípulo que era tão voluntarioso, que estava pronto a seguir a Jesus Cristo por onde quer que ele fosse. E Jesus sabia, havia sinceridade nas palavras de Pedro, mas ainda não havia estrutura. Então, Jesus Cristo revela para Pedro o que é que o próprio Pedro iria fazer no momento de aperto, quando tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia anunciado iria acontecer. Quando essas coisas acontecessem, o próprio Pedro, que disse: eu daria a minha própria vida, iria dizer: eu não conheço este homem. É nesse contexto, no contexto de despedida e ao mesmo tempo de uma sensação de inadequação, que o Senhor Jesus Cristo traz esperança ao coração dos discípulos. Que o Senhor Jesus Cristo fala de algo que vem mais além, mas que traria para o coração dos discípulos verdadeiro descanso. Então o Senhor Jesus diz para eles: olha, não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. A fé, ela é a porta aberta para que nós nos apeguemos ao Senhor Jesus Cristo. Quando em alguns momentos nós nos vemos completamente inadequados, qualquer um de nós pode se sentir assim. A fé em Jesus é o único remédio certo para os corações perturbados. Quem fala isso é J.C. Ryle, no seu comentário. E é verdade. Quando nós pensamos no Senhor Jesus Cristo e nessas palavras dele de partida, e ao mesmo tempo ele dizendo: não se turbe o vosso coração. Vocês não creem em Deus? Então creiam também em mim, naquilo que eu estou dizendo para você. E ele continua dizendo no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus Cristo estava partindo primeiro para preparar lugar para os seus discípulos, para que eles pudessem habitar com ele, como ele fala no versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Os discípulos precisavam descansar na certeza de que aquele que nunca mentiu, aquele que em todo o tempo da caminhada foi fiel, agora estava mais uma vez manifestando a sua fidelidade, prometendo a eles um lugar preparado por Ele mesmo
no céu. Era o Senhor Jesus mesmo quem estava dizendo para eles: olha, eu vou preparar lugar para vocês. E tem um detalhe lindo nesse versículo 3, quando ele fala assim, depois que ele fala: e quando eu for e vos preparar lugar, Jesus diz: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Era o Senhor Jesus quem voltaria para receber eles para si. Mas ele precisava ir. E a ida do Senhor passava também por um caminho que os discípulos iriam passar também, que era o martírio. Os discípulos precisavam saber disso, precisavam ver o Senhor Jesus mesmo passando pelo martírio em favor deles. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo já havia dito aos discípulos. Os discípulos já sabiam, mas eles ainda não tinham entendido toda a extensão daquilo que o Senhor Jesus tinha falado, ensinado durante 3 anos a eles. Os discípulos, eles estavam ouvindo do Senhor Jesus que ele iria voltar. No caminho tinha o martírio. No final de tudo, nós sabemos que pela história todos os discípulos também passaram por esse mesmo caminho. E para eles, segundo o relato dos evangelhos, das cartas, existia um privilégio maravilhoso em viver os sofrimentos de Cristo, em poder sofrer por amor àquele que sofreu por eles, em morrer por causa do Evangelho. Que honra maravilhosa havia no caminho, e enfim chegar lá no céu e descobrir que eles não eram inesperados, mas sim esperados, que eles eram devidamente conhecidos, cada um deles, porque o Senhor Jesus Cristo foi preparar lugar para seus discípulos. A partir do versículo 4 até o versículo 11, o Senhor Jesus então começa a falar com eles com relação a quem ele era e o caminho que eles deveriam trilhar. No versículo 4, o Senhor Jesus Cristo chama a atenção deles para algo muito importante. Quando Jesus Cristo diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aquilo era a deixa para eles afirmarem aquilo que Tomé afirmou. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Veja, os discípulos, naquele momento, eles não sabiam realmente todas as coisas. Eles já tinham ouvido Jesus Cristo falar, mas a compreensão deles da extensão daquilo ainda era limitada. Nós podemos ver os discípulos meio que apavorados com aquele momento. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 24, quando o relato dos discípulos no caminho de Emaús, a gente vê os discípulos, Cleopas e o seu companheiro, falando que, olha, é certo que ele não estava mais no sepulcro, as mulheres foram lá ver, Pedro também, os discípulos foram lá ver, mas não acharam ninguém lá. Mas eles, nas palavras deles, eles demonstravam desesperança, era como se tudo tivesse acabado. Nós pensávamos que ele fosse remir Israel. Nós pensávamos que ele fosse resgatar o seu povo, tirar o seu povo do cativeiro, da prisão que eles viviam sob o domínio romano. Talvez fosse esse o significado. Eles estavam desesperançados, ou seja, eles não sabiam como deveriam saber e precisavam passar por aquilo. Jesus Cristo, quando diz: vou preparar-vos lugar, ele está indo e no caminho ele já vai ensinando para os discípulos. Os discípulos, então, ao ver Jesus Cristo falar que vai, Pedro pergunta, Tomé pergunta: Senhor, não sabemos o caminho. E o Senhor Jesus Cristo então afirma para Tomé: Tomé, eu sou o caminho e a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho de Deus para o homem chegar até Ele. Jesus é o caminho que foi fechado quando Adão e Eva pecaram. Jesus é o caminho na direção da árvore da vida, que foi fechado por Adão e Eva, mas que agora Ele mesmo abre para todos os homens, através do seu sangue, através do seu corpo, na cruz do Calvário. Eu sou o caminho que pode levar você até o Pai. Eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. Ainda que você possa ter entendido errado tudo aquilo que eu falei, a verdade sou eu sou o Evangelho, eu sou a encarnação da verdade. Tudo aquilo que você precisa saber sobre a verdade sou eu sou a vida. No capítulo 15 nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo falando: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, e fala que nós estamos ligados à videira. A videira é Jesus. Para muitos crentes a videira é a igreja, não é verdade? Mas não é. A verdade é que a videira é Jesus, e nós estamos ligados a Ele. E a nossa vida está nele, está no Senhor Jesus Cristo. Só esse versículo já dá um sermão inteiro, mas nós passamos por ele só para lembrar isso. O único lugar, a única direção para a qual os discípulos de Jesus Cristo precisavam olhar era para Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. No versículo 7, o Senhor Jesus então afirma: se vós tivesseis me conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí vem mais uma deixa que Jesus Cristo dá para os discípulos entenderem que eles não conheciam de todas as coisas. Porque Filipe então fala: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Essa afirmação de Filipe mostra que ele ainda precisava aprender mais. Os discípulos certos sabiam pouco, eu já falei, mas eles, por terem caminhado com Jesus Cristo, eles também sabiam muito mais do que o resto do mundo sabia. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo está partindo e eles ainda nem entenderam quem é Jesus. E Jesus Cristo reafirma quem Ele é aqui e sua ligação misteriosa e profunda com o Pai. Ele fala então para Filipe, respondendo: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus Cristo está falando de uma ligação sublime que os discípulos precisavam saber, não necessariamente entender, porque isso vai além daquilo que a mente humana pode conceber, mas eles precisavam entender o privilégio que eles tiveram durante aqueles anos que eles caminharam com Jesus Cristo, e as certezas que eles poderiam ter naquele momento crucial, naquele momento difícil, tinha a ver com esse conhecimento de alguém que estava ligado em essência ao Pai. Ele tinha a mesma essência do Pai, ainda que fosse uma pessoa distinta. Jesus Cristo faz algumas afirmações. Ele diz assim no versículo 7: quem me conhece, conhece o Pai.
No versículo 9 ele diz: aquele que me vê, vê o Pai. E no versículo 10 ele afirma mais duas coisas: eu estou no Pai e o Pai está em mim. O Pai habita em mim e faz as obras que eu faço. Que ligação maravilhosa! Os discípulos não precisavam de uma descida do próprio Deus até eles, assim, o Deus Pai, a eles assim: olha, esse aqui é o meu Pai. Porque olhando para Jesus Cristo, eles veriam em Jesus Deus. Jesus e o Pai são um em sua essência, e ao mesmo tempo são pessoas distintas. A doutrina da Trindade é uma doutrina misteriosa que nós não podemos entender como falamos, mas nós podemos aprender e saber disso, e nisso alimentar a nossa fé, vivermos segundo isso, segundo aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou. Nos versículos 12 a 15, então, o Senhor Jesus Cristo começa a falar, falando assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que o Senhor Jesus Cristo está trazendo para os discípulos é que as obras dele eram as obras do Pai. Aquilo que ele fazia, o Pai fazia através dele. Quando nós olhamos para o mundo perdido, que não dá glória a Deus pela obra que Jesus Cristo vive fazendo ou fez na nossa própria vida, não reconhece, não vê Deus em nós, nós passamos a entender a dificuldade que há no mundo. E eu posso lembrar aqui de Romanos, no capítulo 1, quando fala que os homens são indesculpáveis por não dar glória a Deus por toda a criação. Não é? Então, ver aquilo que Deus fez através de nós, na pessoa de Jesus Cristo, é algo maravilhoso e é uma revelação que, apesar de estar na Bíblia, homens entendidos, homens letrados, acabam passando por cima, não entendendo ou até mesmo rejeitando. O Senhor Jesus Cristo fala que nós, como discípulos dele, faríamos as mesmas obras dele. E está aí um privilégio maravilhoso de todo crente, é podermos ser instrumentos de Deus neste mundo, fazendo a obra de Cristo. Eu creio que isso está diretamente ligado lá a Mateus, no capítulo 4, versículo 19, quando o Senhor Jesus Cristo faz um chamado aos seus discípulos, dizendo: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Há uma obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo acontecendo na nossa vida, e dia a dia nós estamos sendo transformados à imagem do seu Filho. Dia a dia nós estamos aprendendo a ser quem Jesus Cristo é, a imitá-lo, porque Ele é a nossa referência. Eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus era um pescador de homens. E Ele nos chama para sermos também pescadores de homens e conquistar homens ao redor do mundo. E realmente, o livro de Atos fala que milhares se chegaram ao Senhor através da pregação dos apóstolos. Isso quer dizer que obras maiores aconteceram. Obras maiores acontecem ainda hoje, quando o Evangelho é proclamado e nós vemos homens e mulheres de Deus falando do Senhor Jesus Cristo pelo mundo, e o mundo sendo alcançado através dessas pessoas. Obras maiores. Que bênção, que privilégio.
E aí no final ele fala: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor Jesus Cristo está desafiando a nós no nome dele, pedir qualquer coisa e ele fará. Essa ideia de em meu nome eu já tinha comentado aqui numa pregação, mas tem uma história que eu contei e conto sempre, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos ainda, que é uma experiência ainda da minha infância com relação a isso. Eu lembro que meu pai me dava uma caderneta e dizia assim: vá lá na mercearia de Dona Dina e compre 1 quilo de farinha. E eu ia lá com a caderneta e dizia assim para a Dona Dina: Dona Dina, meu pai me pediu para vir buscar 1 quilo de farinha. Era para comprar fiado, né, como a gente chamava na época. E aí Dona Dina pegava a caderneta, anotava o valor do quilo de farinha, que ela pesava num saco de papel, dobrava lá e me entregava e eu levava. Mas eu precisava dizer que era em nome de meu pai que eu estava ali. Não era eu que chegava e dizia assim: Dona Dina, por favor, põe aí 1 quilo de farinha e eu vou levar e pago depois. Não era em meu nome. Dona Dina não me entregaria, não entregaria para uma criança 1 quilo de farinha assim. Tinha que ser no nome de meu pai. Nós, em nome de Jesus, podemos pedir qualquer coisa. E isso tem a ver com a obra de Jesus em nós. Isso tem a ver com quem somos nós. Quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando essas palavras para seus discípulos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando para nós também. Nós que somos discípulos dele. Nós que temos aprendido dele. E esse aprendizado vai transformando a nossa mente, para que nós experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós experimentamos isto, nós passamos a pedir tudo em nome de Jesus, segundo Ele, não segundo o nosso próprio coração. Não é qualquer coisa, não é de todo jeito. Em Tiago, no capítulo 4, ele escreve assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então não é segundo nós, não é em nosso nome, mas em nome de Jesus que nós podemos pedir qualquer coisa e Ele fará. E Deus será glorificado nisso. Que bênção, que privilégio maravilhoso conhecermos o Senhor e vivermos para a glória dEle. Nós temos algumas lições, então, para aplicar a nossa vida nesse momento, diante da mensagem que nós ouvimos do Senhor Jesus. Primeiro eu queria chamar a atenção para algo muito importante. Essa semana, a minha filha mais nova, a terceira, né, Clarice, ela falou assim, ela me lembrou de algo muito importante. É que a palavra cristãos só está na Bíblia em 3 lugares, 2 vezes em Atos e 1 vez em 1 Pedro. Em nenhum outro lugar está escrito a palavra cristão. Ela estava lendo isso num livrinho que ela tinha de perguntas. Você sabia? Não é? Eu digo: ei, peraí. Essa mensagem tem tudo a ver com isso, porque essa é uma mensagem para discípulos. Porque hoje, no nosso tempo, cristãos são todos aqueles que fazem parte da religião cristã. Não é? E pessoas até que seguem a Cristo e a outros deuses, os ensinamentos de Cristo e de outras pessoas se auto-intitulam cristãos. Cristãos, nos dias de hoje, são aqueles que ouvem e pensam se têm condições de obedecer ou não, se vão obedecer ou não. Mas
discípulos obedecem à voz do Mestre. Essa palavra do Senhor Jesus é para os seus discípulos, e é uma palavra de esperança, é uma palavra que pode trazer descanso ao coração de cada um de nós que somos discípulos de Jesus Cristo. Porque, como discípulos de Jesus Cristo, nós temos muitos privilégios. Nós temos a certeza de que o Senhor vai nos acompanhar durante todos os dias da nossa vida. Nós temos o Espírito de Deus que habita em nós e nos traz conforto. O nosso Deus é fiel e nesse mundo perdido nos mostra a direção, e isso é maravilhoso. Mas só a certeza da eternidade no céu pode trazer verdadeira paz ao coração de qualquer discípulo do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E que coisa linda isso! Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Se não fossem essas certezas, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, os mais tristes de todos os homens. Nós temos uma esperança que vai além, uma esperança viva. E o Senhor Jesus Cristo está nos chamando a atenção disso. Ainda que tenhamos muitos privilégios maravilhosos por conhecermos ao Senhor, nós precisamos saber e valorizar a esperança eterna que temos nos céus. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, nós precisamos olhar para os nossos dias aqui na terra como dias privilegiados por termos a presença do Senhor conosco. Mas sabermos que no futuro nós temos uma morada celeste, um lugar preparado pelo Senhor Jesus para os seus discípulos. É o que vai trazer verdadeira paz ao nosso coração, é que vai manter o nosso coração ligado ao céu. Nós não somos deste mundo. Nosso lugar, o Senhor Jesus já preparou no céu. Em segundo lugar, o ensinamento que eu consigo ver nesse texto é que muitas vezes nós podemos nos ver como eu posso dizer, pessoas que estão despreparadas para a caminhada aqui na terra. Em muitos momentos eu sinto medo, em muitos momentos eu me sinto inadequado. Em muitos momentos, talvez, você não fale de Jesus Cristo porque sente que o que tem para dizer ainda não é o suficiente. Imagina que talvez aquilo que você vai falar não seja importante o suficiente, que precisa estudar mais, precisa conhecer mais. Saiba, quando Jesus Cristo nos chama para uma obra impossível, é porque Ele já a tornou possível. Nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus Cristo fez aqui na terra, porque Ele nos chamou e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que não é no nosso nome que nós fazemos aquilo que fazemos, não é pela nossa força, pela força do nosso braço. Assim como os discípulos de Jesus naquela época, talvez nós sejamos insuficientes para uma missão tão honrosa, tão maravilhosa como esta, que é de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas nós precisamos fazer a obra do Senhor. Nós precisamos. Mesmo que sejamos novos convertidos, nascemos de novo agora, sabemos tão pouquinho, esse pouquinho é transformador. Saiba, a obra que Cristo fez em nós foi uma obra completa,
foi uma obra perfeita, foi uma obra agradável a Deus. Então, em todo tempo, em qualquer tempo, nós podemos fazer a obra do Senhor, e obras maiores ainda faremos, e daremos glória a Deus. Não será por nós, nunca foi nós, nunca fomos nós, sempre foi Ele, sempre foi para Ele, sempre foi através dEle. Então proclamemos, testemunhemos, falemos, façamos o Senhor conhecido. Ah, não quer ouvir? Vai ouvir. O Senhor Jesus foi quem fez isto em mim. E essa obra é maravilhosa. Nós precisamos viver isso. Nós somos discípulos. Precisamos obedecer ao ID do Senhor. E em último lugar, o que eu entendo nesse texto é que conhecer a Deus nos abrirá para uma realidade ainda maior, onde a vontade do Senhor faz parte da nossa oração. A vontade de Deus só é boa, só é agradável, só é perfeita quando nós a cumprimos na dependência dEle, sendo transformados por Ele. Como nós falamos lá de Romanos 12, tendo a nossa mente transformada pelo Senhor. Nós podemos buscar a Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos pedir a Ele qualquer coisa, dentro de tudo aquilo que nós temos aprendido dEle, e sermos abençoados em ver que o nosso Deus tem transformado os nossos desejos e fazendo com que aquilo que está no coração dele venha ao nosso coração e se torne desejo em nós. Qual é a vontade de Deus quando buscamos em oração? Qual é a vontade de Deus quando nós nos ajoelhamos aos seus pés? É isso que nós queremos. E vamos desejar cada dia mais isto, à medida que nós conhecemos a Ele, à medida que vamos nos aprofundando nele, na Sua palavra, no conhecimento dEle. Que bênção podermos viver isso. Que bênção não sermos suficientes e vermos Deus sendo suficiente em nós. O Senhor Jesus habitando em nossa vida e nos fazendo frutificar por causa dEle. É dEle que vem a vida, é Ele que é o caminho e a verdade. Que bênção. Para terminar, glorifiquemos a Deus. Nós somos peregrinos neste mundo. A nossa vida aqui é passageira. Já já nós estaremos diante do Deus Todo-Poderoso e nós contemplaremos o seu rosto face a face. Enquanto vivemos aqui na terra, vivamos com essa consciência. Nós estamos passando por aqui, mas um dia nós estaremos diante do Pai que preparou para nós, através de seu Filho, um lugar, e um dia vai nos receber para Ele mesmo. Que essa certeza enche o nosso coração de alegria, em nome de Jesus. Queria convidar você a cantar um cântico comigo, que fala: lá está o meu tesouro, não está aqui na terra, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor.